Eu assisti essa série, né, a série The Chosen, e fui anotando vários insights que eu fui tendo ao longo da série, e achei muito, muito interessantes de trazer aqui para vocês algumas lições, alguns insights que eu tive dentro desse momento, né? Tantas vezes a gente assiste algo que não engrandece nosso cérebro, que não nos coloca para frente, né? Muitas coisas que a gente acaba assistindo até nos deixam mais ansiosos, nos colocam mais para baixo. Tem programas que já são feitos pensando em deixar a pessoa ali vidrada, né? E naquela pilha. E a gente acaba, muitas vezes, até se intoxicando mentalmente com essas coisas, né? E eu achei essa série tão interessante e decidi que eu queria compartilhar aqui com vocês sobre o que foi que eu vi nessa série. Então, essa é a série The Chosen, tá? São os escolhidos. Ela retrata a história, então, de como é que Jesus Cristo, ele foi escolhendo, como é que foi o período dele com os seus 12 apóstolos, né? E como é que ele passou tudo isso para que depois os apóstolos pudessem disseminar essa mensagem pelo mundo, né? Vamos combinar que essa mensagem, ela está presente. Aí nós estamos no ano de 2025, porque marcou o nascimento de Jesus Cristo. Então, vejam que essa mensagem, ela está muito presente nos nossos dias. Independente da religião de cada um, da crença de cada um, eu convido vocês a assistirem essa série com a mente muito aberta e buscando as lições que vocês também podem tomar. Eu trouxe algumas aqui e eu anotei muitas mais, porque foram lições para mim, coisas que, às vezes, uma palavra que foi falado, os ensinamentos que foram trazidos, né? Então, eu fui anotando muita coisa para mim que eu achei interessante a partir daquilo que eu ouvi e daquilo que eu vi dentro da série. Claro que a série, a gente diz que provavelmente ela tem uma licença poética muito grande, né? Porque quem criou a série também trouxe coisas que a gente não sabe, talvez como era bem certo naquela época, né? Mas ele trouxe para representar o mais fiel possível o que aconteceu naquilo e trazer temas muito atuais. Tem coisas assim ali dentro da série que eu pensei assim, nossa, isso acontece em 2025, isso é atual, isso é muito real, né? Então, convido vocês a assistirem, a terem as percepções de vocês. E eu vou passar as minhas percepções aqui, então, para vocês poderem assistir. Eu achei essa imagem muito, muito interessante, porque eu trouxe todas as imagens aqui da série, tá? E ele traz muitas e muitas lições, e eu vou trazer aqui as lições de liderança que ele traz, tá? Como eu falei, ele traz lições para a vida, para o relacionamento entre casais, relacionamento entre pessoas, de amizade, de tudo, tá? E eu vou trazer para vocês aqui as lições de liderança que eu percebi e que eu vi sendo retratadas aqui dentro dessa série, que eu achei fantástica. A primeira coisa que me chamou a atenção é que quando a série começou, a primeira aparição de Jesus Cristo na série, ele já estava pregando, ele já estava falando, ele já estava espalhando o seu conhecimento e o seu amor antes de conhecer os apóstolos e antes de chamar, né, esses discípulos para seguirem ele. Tá? Isso ficou muito marcado para mim, porque muitas vezes a gente quer esperar ter uma equipe para começar a fazer algo, né? A gente quer esperar ter mais clientes para fazer um evento. A gente quer esperar alguma coisa. Mas a gente precisa entender que ninguém, absolutamente ninguém, quer se associar a uma água morna e parada. Água morna e parada cria limão. Não cria movimento. As pessoas querem movimento, elas se encantam com a evolução, elas se encantam com quem está no movimento.
Nossa, mas o fulano está sempre no movimento. Olha só o que ele está fazendo, o que está aprontando agora. Vocês podem cuidar até que as notícias são de pessoas que estão em ação e não de pessoas que estão paradas. Quem está parado, quem está escondidinho, não vai fazer nada. E ninguém se associa a quem está parado, tá? A ação, ela vai preceder tudo. E ali foi retratado também. Ele já estava disseminando a palavra, ele já estava falando, já estava em treinamento, em autotreinamento, antes de escolher e de chamar os discípulos para estarem com ele, tá? E aqui eu deixei um convite, né? Faça o que você nunca fez para viver o que nunca viveu. Isso realmente também ele traz na série. Um outro ponto que me chamou muita atenção foi que, no começo, ele não se sentia pronto. Em diversas vezes, ele dizia que ele não estava pronto, que ele não estava pronto, que ele precisava de mais tempo, que ele não era a hora, ele sempre falava alguma coisa, ele sabia que ele ainda tinha algo que ele precisava resolver dentro dele para depois poder começar. Só que ele nunca parou de estudar e nunca parou de falar. Ele sempre falou, ele sempre estudou, ele sempre foi se lapidando, se melhorando, né? E quando ele se sentiu pronto, ele começou a convidar os seus discípulos e seguir o seu destino. E uma coisa que ficou muito clara para mim foi que essa figurinha aqui, ele está transformando água em vinho. E esse foi o primeiro milagre que ele fez, que foi o pedido da mãe dele. E a mãe dele disse assim para ele naquela passagem: se não agora, quando? Se não agora que eu preciso de você, que tem gente precisando, que tem gente pedindo, que tem gente querendo e que tem gente necessitando do bem que você tem para trazer, quando? Quando é que você vai fazer? Então, isso ficou muito marcado para mim. Que às vezes a gente, eu preciso estudar mais, eu preciso me lapidar, eu preciso comprar um curso, eu preciso ler um livro, Você só precisa fazer. Você só precisa começar, dar o primeiro passo. E aí eu coloquei aqui, quem vem antes sabe que nós estamos prontos, porque o líder sempre sabe, né? A mãe dele sabia que ele estava pronto para pedir isso para ele. Foi justamente, né, para dar o start, para fazer com que ele fosse para frente, que ela fez esse pedido, né? Então, muitas vezes a gente fica achando desculpas dentro da gente para não começar a fazer algo, para não se permitir, né? Mas é que eu acho que eu ainda não estou pronto. Só que a gente precisa começar. Senão, agora, quando levar o poder dos óleos essenciais, a cura e os benefícios para as pessoas? Uma outra coisa que me chamou muita atenção e que ficou bem presente durante toda a série é que Jesus também tinha seus mestres, tá? Ele também ouvia seus conselheiros, digamos assim, ele também ouvia os seus guias. E ficou muito claro que nem ele não conseguiu sozinho, imagina a gente. Eu não tenho como crescer em algo se eu não tiver alguém para me guiar, se eu não tiver alguém para me dar um direcionamento. Porque sim, chega aquele momento que a gente fica na dúvida, né? Então, eu convido você com muito amor, admiração, respeito, a observar quem já chegou lá. Ouvir quem já conquistou o que você quer conquistar, né? Estudar, sim, o poder dos óleos essenciais. Tem muita gente que está ensinando aquilo que já aprendeu, já usou aquele produto, já teve um resultado e está passando sobre isso, né? A gente tem os treinamentos que a Josi está fazendo nas quintas-feiras de manhã, de coisas que ela talvez tenha passado, ou outras pessoas que estão ali compartilhando também, né? Quem já chegou lá sabe o caminho e pode dar muito suporte. E aqui eu quero chamar a atenção novamente para a convenção, para os eventos oficiais de liderança, para os eventos que a gente vai fazer. Agora, no dia 22 de fevereiro, nós teremos o encontro, né, da nossa equipe ali em Passo Fundo, no Tropeiro Camponês,
vai ser um evento onde a gente vai se reunir para confraternizar, mas teremos ainda, assim, um momento de crescimento entre nós. E vai ser muito proveitoso se você puder estar lá, se você puder unir essa comemoração, né, que nem a gente vai fazer a comemoração com essa outra parte também de receber aí algumas coisas. Que eu não vou dar mais spoiler, né? Não vou dar mais spoiler aí. Então, essa foi uma das lições que ficou muito clara ao longo de toda a série. Uma outra lição é que Jesus escolheu cada discípulo sabendo de cada potencialidade, tá? Sabendo das qualidades de cada um, dos defeitos que cada um tinha, né? Sabendo que cada um teria uma história única para contar. Ele sabia o que tinha verdadeiramente no coração de cada um. Ele viu antes mesmo dos liderados entenderem que eram capazes. E antes mesmo deles se acharem dignos de estarem ali. Muitos deles não se sentiam dignos. Né? E na história conta que cada um tinha o seu temperamento, né? Alguns eram mais raivosos, outros tinham vícios, todos tinham pecados. Então, ele conhecia todos esses defeitos, mas ele sabia que cada um era único e tinha a sua capacidade única, a sua história única de transformar a vida de outras pessoas. Essa figura que eu coloquei aqui era o discípulo Felipe, e ele chega para Jesus e diz assim: por que você não me curou? Né? Por que você, sendo Jesus, você curou todo mundo, mas você não me curou? Ele era meio aleijado para caminhar, assim, ele caminhava meio torto. E aí, nessa hora, Jesus disse assim para ele que você sabe que eu poderia te curar, e aí você teria uma boa história para contar. Mas você tem uma história única de que você não foi curado, mas você cura pessoas. E aí ele convidou não era Felipe, é o Tiago esse aqui. Ele convidou esse discípulo, então, para ir falar sobre Jesus e falar sobre os milagres e levar a palavra, levar os milagres para outras pessoas, quando ele não recebeu. Mas isso fortaleceu a fé dele, fortaleceu toda a história dele perante as outras pessoas, né? Então, cada um de nós tem uma história única, tem um poder único e pode contribuir na vida de outras pessoas de uma forma única também. Eu, Ana, tenho as minhas histórias e cada um de vocês tem a história de vocês, que vai poder tocar mais corações. Talvez a minha história toque o coração de vocês, mas a história de vocês vai tocar outros corações que talvez eu não consiga chegar. Né? Estou dando um exemplo. Então, cada um de nós pode chegar em algumas pessoas, em um grupo de pessoas, um grupo grande de pessoas, né? Enfim, e vai tocando esses corações para aquilo que a gente quer trazer, né? Aqui, uma coisa que aconteceu muito durante toda a série. Desde que Jesus apareceu na série, ele começou a ter os seus discípulos, os discípulos o tempo inteiro questionaram ele. E questionaram se era a melhor forma, se era o melhor horário, se podia, por que ele estava fazendo aquilo, por que era dessa forma que ele agia, né? Ele foi o tempo inteiro questionado sobre as ações dele pelos próprios discípulos, né? Mas ele confiava no que ele fazia, ele sabia o que ele estava fazendo, e ele não desviou do foco dele. E aí, a lição que ficou para mim é que a gente tem um produto poderoso nas mãos. Nós temos um trabalho lindo a ser feito. A gente precisa confiar no que a gente faz, a gente precisa confiar na doTERRA, a gente precisa confiar nos óleos essenciais, mas principalmente a gente precisa confiar na gente. A gente precisa ter certeza, porque vai vir muito questionamento. Muitas pessoas nos questionam, muitas pessoas nos tiram do nosso foco, muitas pessoas
vão tentar dizer que aquilo que você está falando não é verdade. Você vai ter que ter a resiliência, você vai ter que ter a certeza daquilo que você está fazendo. E principalmente do que você está vivendo. Do que você está vivendo. Tá? Faça com excelência e confie. Confia no teu processo, confia no que tu está trazendo, confia no teu trabalho e confia muito, muito, muito em ti, na tua entrega. Teve uma cena da série que marcou, assim, por várias questões, tá? Foi um pequeno... Foi uma sequência, assim, pequena, né? Foi um capítulo que me marcou, assim, muito. E ali eu tirei várias lições desse mesmo capítulo. Quando Jesus começou a fazer os milagres dele, e atender as pessoas e curar as pessoas, ele tinha o suporte externo dos discípulos, mas ele não tinha o suporte dos discípulos no momento em que ele estava fazendo os milagres. Então, dentro da tenda, onde ele recebia o doente, ou qualquer pessoa que chegasse até ele, era só ele e a pessoa. E formavam-se filas quilométricas. E ele seguiu atendendo, até que o último fosse atendido, até que a última pessoa estivesse lá, ele não saía de lá. Só que quando ele saía de dentro da tenda, ele estava completamente exausto, que é essa cena que ele caminha assim, quase ele não consegue chegar na cama dele assim para deitar. E ele chega, deita e cai, e a mãe dele vai até ele para ajudar ele a se virar e deitar e cobrir ele para ele dormir. Porque ele passou o dia, horas e horas e horas atendendo e levando os milagres. E isso me chamou muito a atenção, porque quando eu comecei com do Terra, eu também ficava assim, parecia que eu ficava meio exausta quando eu atendia algumas pessoas, quando eu atendia, fazia um grupo. Aquilo parecia que eu não era forte, que eu não tinha todas as ferramentas suficientes, que talvez eu não fosse forte, mas o forte no sentido do conhecimento, do espiritual, para estar trabalhando com isso. Só que em nenhum momento eu parei de fazer. Eu fiz pausas para descanso, mas em nenhum momento eu parei de fazer, agora eu vou tirar um ano sabático e não vou mais fazer do Terra. Não, isso não. E o que eu percebi ao longo desse período é que, conforme eu fui fazendo, mais aquilo me dava vontade de fazer, mais aquilo me dava ânimo, mais aquilo me alimentava para fazer mais. E foi isso que eu vi nessa cena. Ele estava alimentado, ele só estava exausto fisicamente. Então, muitas vezes a gente vai ter que se deslocar para algum local, vai ter que ir para alguma outra cidade, talvez fazer uma apresentação, levar algum óleo essencial para alguém, fazer um sacrifício de deixar a família e ir até o nosso cliente, até os nossos possíveis clientes, muitas vezes, e a gente volta para casa bem cansado. E eu vou dizer para vocês, nas primeiras vezes aconteceu isso comigo, mas depois você vai pegando o ritmo, você vai entendendo como é que o teu corpo funciona, como é que funcionam os teus eventos também, e você vai assentando, né, as abóboras dentro da carroça, você vai se organizando e você vai conseguindo resolver essa questão de ficar cansado, você consegue se organizar para isso. Nos primeiros eventos eu ficava extremamente cansada, né? Mas hoje eu posso dizer que eu consigo equilibrar essa minha exaustão, minha energia para poder entregar. Muitas vezes você vai fazer uma apresentação, você dá tudo de você, né? E a gente acaba talvez até se cansando em determinado momento, mas saiba que isso vai nos fortalecendo e a gente vai ficando cada vez mais fortes, mais seguros daquilo que a gente está falando, e isso vai nos trazendo cada vez mais força, né, para a gente seguir fazendo e cada vez mais isso vai ficando fácil, digamos assim, tá?
assim como aconteceu na série também. Tá? Uma outra coisa que aconteceu em vários momentos e que eu achei assim muito interessante, em todos os momentos Jesus confiava no seu Pai, né? Ele não tentava interferir nem controlar as situações. Ele apenas seguia com o seu propósito e fazia o que precisava naquele momento. Algumas vezes ele precisou contornar situações, mas ele não tentou em nenhum momento impedir que as situações acontecessem. Então, e nem desviar daquilo que seria o seu propósito ou o seu destino, porque né, algum inconveniente estaria acontecendo. E isso dentro da nossa vida, né? Tudo acontece no seu tempo. Aceitar que o divino age de diversas formas e que não, às vezes a gente não entende no momento, mas ele está agindo. Então, o meu convite é para não se prender no escritório virtual, não se prender no número de cadastros, não se prender no, meu Deus, será que o lanche foi suficiente? Não, eu preciso fazer um bolo porque tem que ter lanche, porque eu tenho que levar um monte de livros, um monte de óleos, eu tenho que organizar certas coisas. Você não precisa se preocupar com os pormenores, faça o que tem que fazer. O básico bem feito funciona sempre. E confia. Esteja atento à quantidade de vidas que você vai abençoar. Parta para a ação e dobre este número sempre que possível. Porque é só assim que a gente vai ter o resultado. Do Terra é igual juros compostos. Se vocês já ouviram falar em juros compostos, quem tem quem conhece dessa parte de finanças, o juro composto ele vai se multiplicando entre ele. E o nosso negócio também, se a gente entregar com o coração, ele também se multiplica. Tá? Ele também se multiplica. E aí, que eu coloquei aqui, ó, você tem fé para andar sobre as águas? Você tem essa fé, você tem essa resiliência para fazer, baixar a cabeça, fazer, mostrar os produtos, seguir fazendo do terra e confiar, fazendo o teu melhor, fazendo tudo de ti, dando o teu melhor, com a fé inabalável de que isso vai dar certo. Não tem como ter outro resultado que não o sucesso. Quando a gente faz uma coisa com ética, com amor, entregando o nosso melhor, obviamente a pessoa que está do outro lado, ela recebe o melhor. E ela vai espalhar esse bem que está recebendo. Tá? Uma outra questão que eu achei bem interessante e que eu quis trazer aqui para a gente falar é que muitas e muitas e muitas e muitas vezes, isso todos os episódios apareceu, Jesus precisava ficar sozinho. Quando ele tinha algo para fazer, de repente ele sumia. Então ele ia caminhar. Aonde está Jesus? Não sei. Ele saiu e os discípulos não sabiam onde ele estava. Ninguém sabia onde é que ele estava. E de repente ele voltava. Ele voltava alegre, ele voltava feliz. E ele saía quando tinha eventos importantes, quando ele precisava se recolher um pouco para depois voltar para uma missão grande. Ele saía para treinar os seus discursos, as suas falas, em vários e vários e vários momentos. Ele ia para o meio da floresta, né? A gente tem os óleos essenciais e pode botar no difusor, fazer um banho de floresta dentro de casa, sem precisar sair de casa, né? Olha que beleza, né? Que a gente tem esses produtos maravilhosos. Ele buscava ficar sozinho, ele buscava se conectar com o divino dentro dele, e ele se colocava em uma situação onde ele esvaziava a mente. Quando a gente esvazia a nossa mente, quando a gente tira todos aqueles pensamentos acelerados, aquela obrigação de fazer algo em casa, a gente consegue criar. Dentro da publicidade, isso é chamado de ócio criativo, porque é o momento onde você fica num vácuo da mente. Você não fica no celular, você não fica pensando, você só fica. Você só sai.
E, de repente, você começa com muitos downloads na tua mente de ideias, de informações que você precisava. Isso é necessário. Essas pausas, pequenas pausas de conexão com a gente mesmo. E eu acho que essa conexão diária que a gente pode ter com a gente mesmo todos os dias, ela vai libertando a nossa verdadeira essência. Você pode fazer isso você pode ir, você tem um jardim, de repente sai para fora e você consegue fazer isso. Quem não tem essa possibilidade, por exemplo, eu moro num apartamento, não tem essa possibilidade de sair logo para fora e já ter uma grama, né? Mas você pode incluir isso na tua rotina de diversas outras formas, fazendo uma meditação com óleos essenciais né, de aterramento, por que não? Né? A gente tem as ferramentas em casa, então é só fazer. E fazer esse momento de conexão vai fazer com que o teu trabalho se torne muito mais tranquilo. Principalmente o trabalho com os óleos essenciais, porque a gente precisa estar numa frequência tranquila para poder receber as pessoas. E quando a gente faz esse baixar da nossa ansiedade mental, né, da nossa atividade mental, a gente consegue se conectar com aquilo que a gente precisa para entregar para o outro. E muitas vezes é o que a gente precisa para a gente mesmo. Uma questão que eu achei muito interessante foi a forma de abordagem que Jesus traz em vários momentos, tá? Eu até anotei algumas outras questões para mim, porque eu achei extremamente interessantes. Mas Jesus não julga quem chega até ele. Ele acolhe aquela pessoa. Ele ensina que pode haver uma mudança e ele convida a pessoa para viver uma vida melhor. Isso sempre foi um convite. Isso nunca foi uma imposição, muito menos algo que foi, digamos assim, de graça. Ele sempre convida para que a pessoa viva uma vida melhor, em amor, em abundância. Nessa cena aqui, ele encontra essa mulher, ela é uma samaritana, que ela está no poço. E ela, as palavras dele contam a história dela. Ela sofreu um trauma, e esse trauma estava ditando como ela estava vivendo a vida dela. Ela era casada e tinha mentido para o marido que ela tinha traído ele, porque ela não se sentia digna do amor que esse marido tinha para dar para ela. E ela queria se separar desse marido, então o jeito era inventar essa mentira. E esse marido dela não aceitou a mentira. Então ela vivia na cidade como uma adúltera e naquela época rechaçada, né? Excluída. E ela estava no poço e Jesus estava esperando ela. E ela chegou no poço e ele começou a falar que as emoções dela, de como é que ela vivia, que ela não precisava se sentir assim. E foram as palavras dele, nesse momento, que fizeram ela sair desse medo, sair desse escuro. Isso me fez refletir muito, porque quantos de vocês e quantas vezes vocês já perceberam que as palavras que a gente diz junto com o óleo essencial que a gente entrega para a pessoa são decisivas para o resultado que a pessoa vai ter com o óleo essencial? Em 100% das vezes. As palavras que a gente diz junto com o óleo essencial que a gente entrega para a pessoa são decisivas. Então, transborde todo o amor que você tem dentro de ti. Compartilhe esse amor. Seja luz na vida das pessoas. Ilumine o caminho dos outros. Quando ele falou e ele conversou com ela, ela saiu feliz, 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 feliz. E começou a falar. Começou a falar dele na cidade, começou a falar dele. E essa cidade de Samaria é uma cidade que era excluída, rejeitada por todo mundo. E quando Jesus, um judeu, chegou lá, provavelmente
as pessoas não queriam ouvir, porque ele era um que rejeitava as pessoas daquela cidade. Só que como ela foi para a cidade e fez todo uma fala sobre Jesus, ela foi juntando grupos para ouvirem ele. Então, quando a gente faz o bem volta para a gente também. E aí, como eu falei, ele foi para essa cidade, Samaria, que era pequena, e ele sempre ia para lugares muito pequenos, e os discípulos questionavam mesmo por que eles iam para aquelas cidades que eram tão excluídas, tão pequenas. E eles diziam que Jesus tinha que ir para Jerusalém, que Jesus tinha que ir para cidades grandes, né? Como que traduzindo assim, você tem que ir para São Paulo. Não. E ele insistia que tinha que ser nas cidades pequenas, porque lá nas cidades pequenas eram onde as pessoas estavam precisando mais das palavras que ele tinha. Porque essas pessoas já estavam numa cidade que era excluída, eles já se sentiam excluídos. Então ele queria ir lá para acolher essas pessoas, para passar a mensagem. E ele ia para essas cidades bem pequenas, que muitas vezes não. Até eles diziam assim: essa cidade aqui nem está na rota, não está no mapa, nós vamos ter que pegar um desvio para chegar numa cidade minúscula. Mas, né, por que Jesus está fazendo isso? No começo, os discípulos questionaram muito, então me chamou bastante atenção. Os grupos pequenos, eles tornam-se grandes quando nós passamos a mensagem com amor e acolhimento. Como eu falei, ele chegou ali nessa cidade, falou com essa samaritana, ela começou a reunir grupos dentro da cidade, e ao final da passagem deles por Samaria, basicamente eles estavam fazendo várias falas em multidões na rua. Então, tudo que é pequeno vai crescer se a gente regar com amor, com acolhimento, com a nossa palavra boa, com aquilo que a gente tem de melhor. O bem, ele sempre se multiplica. Sempre, sempre, sempre. E aí, uma outra coisa que me chamou a atenção é que ele alimentava essas pessoas. E ele alimentava com amor, com esperança, ele trazia palavras boas. E era isso que fazia com que as pessoas sentassem e ouvissem e ficassem ouvindo ele por horas. As pessoas não levantavam, porque ele ficava ali alimentando com todo esse amor que ele tinha para falar sobre o bem, para falar sobre como as pessoas poderiam se dar melhor, sobre relacionamento, sobre tudo, né? Os apóstolos, eles foram escolhidos pelo coração, pelo que eles tinham no coração. E muitos deles, em determinado momento, aparece que eles não tinham estudado as escrituras. Eles eram judeus, tinham talvez ido para uma escola para estudar sobre a palavra, né? Mas quase todos eles tinham desistido, digamos assim, dessa escola e não tinham estudado realmente as palavras do livro sagrado. Mas eles aprenderam entre eles e eles aprenderam com os ensinamentos de Jesus. E aí o que me chamou a atenção foi que se esses apóstolos tivessem com o copo cheio, que eles tivessem conhecimento total daquela palavra sagrada, Jesus não ia conseguir entrar na mente deles. Jesus não ia conseguir derramar essas informações. Quando a gente chega cheio de conceitos, cheio de eu sei fazer, mas eu já trabalhei numa outra empresa, então eu já sei fazer. Quando a gente chega com preconceitos, a gente não consegue ver a simplicidade que a do Terra tem. A gente não consegue ver a simplicidade que é fazer do Terra. E a gente não consegue absorver. Tu participa de uma reunião, tu tá participando de algum evento, tu tá ouvindo os alinhamentos, mas isso não tá entrando na tua cabeça. Porque você já sabe como fazer. Então, por isso, eu digo assim, não é que a gente não tem que saber nada antes de fazer do Terra, mas a gente tem que se deixar ensinar. Tá? A gente precisa estar aberto a aprender. Porque é muito simples, né? Fazer do Terra é muito simples. Então, a gente precisa estar aberto a receber essas informações. Essa
isso aqui também foi uma coisa que ficou muito claro quando o desenvolver do relacionamento entre os apóstolos, né? O crescimento e o desenvolvimento dos apóstolos, ele aconteceu muito mais pelas rodas de conversa que eles tinham entre eles e também com Jesus, do que numa aula. Jesus não parava para dar aula para esses discípulos. Ele botava todo mundo no caminho. Então, não existe aprender, eu vou te dar uma aula de como é que você vai fazer uma apresentação. Né? Agora, às 8, a gente tem a apresentação da Carol, né? Como é que a gente vai aprender a fazer uma apresentação? Muitas vezes pegando insights de outras pessoas, assistindo e copiando, né? Trocando ideias entre nós ali no grupo, nos eventos, buscando nutrir esse conhecimento, essa energia do grupo. Por isso que você deve ser o primeiro a se inscrever lá na convenção. Você deve ser o primeiro a ir lá para a convenção. E abro novamente aqui o convite para estar lá com a gente na convenção. Que vai ser muito, muito valioso para quem quer fazer o negócio da Doterra acontecer. Então, esteja em grupos de crescimento. Esteja em grupos de pessoas que vão te botar para frente. Esteja entre amigos que fiquem felizes com as tuas conquistas. Esteja entre pessoas que talvez você possa contribuir, sim. E você acredita que não pode, mas você pode contribuir. E você pode ouvir e pegar uma contribuição de alguém. Esteja nesses grupos de crescimento. Jesus ensinou aos apóstolos a importância de dar graças ao Senhor em todos os momentos, desde o nascer do sol, nos momentos de refeições, antes de dormir, tudo. Em tudo eles davam graça. Chegou assim, teve um episódio assim que era vários. Deus, olha só que interessante. Porque agradecer, gente, libera o fluxo para receber. A gente recebe mais daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente honra, daquilo que a gente fala. E a gratidão, ela é um estado de espírito, onde a gente vai aceitar aquilo divino que está acontecendo na nossa vida. Quando a gente cria essas rotinas de agradecer ao acordar, ao ir dormir, nós lembramos a nossa mente que existem energias boas para fluir. Imagina você começar o teu dia já dando graças, já dizendo, hoje é um bom dia para fazer um bom dia. Né? O Matt Hawk postou essa semana, hoje é um dia excelente para fazer um excelente dia. E é isso. Todos os dias são excelentes, se a gente fizer eles excelentes. E se a gente começar com o pé direito, se a gente começar pensando assim. Então, achei super interessante criar essas rotinas matinais. A gente já viu muitos estudos, muitos livros, inclusive o livro do Milagre da Manhã fala que é interessante a gente ter esses momentos de rituais nossos. Rituais de agradecimento, rituais de exercício, rituais de leitura, enfim. Todos os rituais que a gente faz, as rotinas que a gente tem durante a manhã e ao final do dia são extremamente importantes, tá? Em vários momentos, né, Jesus é perseguido. E ele sabia que quando alguém estava perseguindo ele, era o que ele mais gostava, porque mais se falava sobre ele, mais a mensagem dele se espalhava e mais pessoas queriam conhecer ele. Então, ele fazia mais, ele falava mais, ele explicava mais e ele ia mais longe. Ele ia para cidades mais longes. Porque o que acontece? Ele sentia, né, então, que as pessoas se sentiam reprimidas e ouvindo ele, essas pessoas acabavam tendo muita esperança, se sentiam livres, se identificavam com o que ele tinha para falar. Quando as pessoas nos falam que óleo essencial é frescura, tem que acreditar, óleo essencial, não funciona, né? Ou então elas não entendem aquilo que a gente está falando, isso significa que a gente precisa falar mais, explicar mais, mas com o coração sempre humilde. Eu vejo que em todos os momentos que ele estava falando, ele sempre queria essa perseguição, ele gostava disso porque ele sabia que assim a mensagem seria espalhada mais rapidamente. Só que ele sempre, com muita humildade, falou com as pessoas. Em nenhum momento ele
ficou snob, digamos assim. Ele sempre trouxe tudo com muito amor, com muita tranquilidade, com muita humildade, para que todos pudessem entender. E para que cada vez mais a mensagem dele pudesse se espalhar. Então, esses que estão ao fundo aqui, eles eram judeus e eles queriam, digamos assim, achar um furo para poder condenar Jesus. Mas como ele era tão pacífico, como ele era tão tranquilo e ele falava tantas coisas positivas, ninguém conseguia uma prova contra ele, né? Ninguém conseguia algo que pudesse tirar ele do foco, tá? Em determinado momento, Jesus decidiu que era hora dos discípulos seguirem na missão, né? E colocou eles para se espalharem pelas cidades em duplas, e eles tinham que espalhar a palavra e fazer milagres em nome de Jesus. E os discípulos ficaram extremamente ansiosos, porque eles não sabiam o que eles iam falar. Eles tinham participado, eles tinham ouvido Jesus, mas eles não sabiam se eles estavam prontos. Acontece que Jesus sabia. E aí, isso é uma questão muito interessante. Muitas vezes você não acredita em você, mas quem te convidou para estar aqui sabe que você é capaz, sabe que você consegue. E aí até teve o Bartolomeu disse, eu não me sinto diferente para falar sobre, para fazer um milagre ou para, né, falar sobre isso. E Jesus respondeu, eu não preciso que você sinta nada para fazer grandes coisas. Você só precisa ir e fazer, ir e falar, espalhar a mensagem. Então isso ficou muito claro. Um líder, ele reconhece as capacidades de cada um. E se o líder está falando alguma coisa para você, vai, faz, você é capaz, você pode, você consegue fazer, está te incitando a fazer algo em prol do teu negócio, é porque esse líder sabe que você consegue. E aí, eu te digo que se você chegou até aqui, se você foi convidado a fazer o bem e a espalhar a saúde em gotas, né? Falar de doTERRA, mostrar o poder dos óleos essenciais, testemunhar os pequenos milagres que vemos todos os dias, seja dentro da nossa casa, seja com os nossos clientes, com os nossos amigos, com as pessoas que muitas vezes a gente não conhecia, mas estão ali no grupo colocando seus depoimentos. Se você chegou até aqui, dê o próximo passo. Numa conversa entre os discípulos, um dos discípulos falou o seguinte, se esse professor, Jesus de Nazaré, se ele chamou você, significa que você tem tudo o que precisa para agora. Então, se você está aqui, se você tem óleos essenciais, se você teve resultado, se você viu o resultado de alguém, se você viu que dá para fazer um negócio, significa que você tem tudo para começar. Significa que você tem tudo para fazer doTERRA acontecer. E aí eu te convido, vamos juntos curar o mundo. Vamos juntos espalhar cada vez mais essa mensagem e trazer cada vez mais pessoas para conhecer esse mundo de saúde. Os óleos essenciais são divinos. Os óleos essenciais foram presentes deixados na natureza para que a gente pudesse acessar. E hoje a gente tem esses produtos maravilhosos envasados aqui no frasquinho com misturas estudadas, extremamente pensadas para elevar a nossa vibração, a nossa energia, para trazer curas físicas, emocionais. A gente tem produtos que são fantásticos, a gente sabe da vibração deles, por exemplo, rosas, eu estou com ele aqui na mão, é um produto que todo mundo se encanta quando usa, porque ele realmente traz uma energia maravilhosa, e a gente precisa colocar isso no mundo. A gente precisa falar para as pessoas. Então, o meu convite continua sendo, vamos juntos curar o mundo. Assim como muitas pessoas trazem palavras do bem, muitas pessoas trazem a palavra, muitas pessoas querem falar sobre o poder dos óleos essenciais ou até mesmo sobre assuntos de elevação espiritual, de tudo. Tudo isso é para curar o quê? Para curar o mundo da energia que tem.
Então eu convido, vamos juntos curar o mundo através dos óleos essenciais. Essa foi um resumo de algumas das coisas que eu anotei sobre essa série. Eu convido vocês todos a assistirem essa série, porque ela tem 4 temporadas, vai sair a 5ª temporada agora. E, assim, são muitas lições em um local só. Então, eu convido vocês a participarem aí, assistirem essa série, também tirarem as lições de vocês e depois virem aqui compartilhar também.